E ele tem uma atuação, enfim, ele tem muita articulação política, né? Ele é muito habilidoso politicamente, ele consegue construir consensos em torno de matérias controversas e tal. Então ele tem, de um lado, essa musculatura que faz com que a imprensa chame ele muito de um ministro que consegue fazer articulação política. De outro lado, ele tem o IDP, que é um instituto de ensino do qual ele é sócio e que é uma plataforma com a qual ele realiza esses eventos em Lisboa, e que são lugares que reúnem muita gente do universo jurídico, como professores, alunos, enfim. Então, ele tem um polo gravitacional em torno dessa atividade muito importante também. E, ao mesmo tempo, ele tem muito trânsito político, se relaciona com todos os grupos políticos que eu tenho notícia, ele tem articulação, e isso abre muita fresta, né, para ser criticado, para ser atacado, enfim. Então ele tem uma superfície exposta muito grande por conta dessas várias frentes de atuação dele, né? E ele sabe também se recolher, não aparecer publicamente, atuar mais nos bastidores, faz com que ele tenha uma trajetória um pouco mais sustentável, digamos, do que alguns ministros que em vários momentos se expuseram demais e aí precisaram depois forçosamente recuar. Poderia haver tido um programa sobre essa figura. É uma figura muito central, muito estrutural, assim, nas placas tectônicas de Brasília, porque ele dificilmente você vai encontrar uma autoridade no país com tantos tentáculos espalhados por tantos setores, né? Tentáculo partidário, ele tem relações íntimas com muitas autoridades partidárias do país, já saíram vazamentos de mensagens que ele troca com o governador do Mato Grosso, com o Aécio Neves, enfim, só alguns exemplos. Ele tem o tentáculo no mundo jurídico, que por meio da sua instituição de ensino, que é uma empresa, ele não só mantém um curso jurídico em que ele pode empregar ministros, advogados e manter essas relações de influência, mas também realiza eventos, organiza cursos para o próprio poder público, e é uma empresa em que a autoridade do ministro representa o seu grande ativo, né? Então, isso é profundamente discutível, isso é muito extravagante. Para dar um exemplo muito concreto, o atual procurador-geral da República era sócio dele no IDP. E ao deixar a sociedade, foi indicado com o apoio dele, obviamente, não só do Alexandre de Moraes também, para ser PGR, e o Lula, de fato, o indicou. Então, é disso que a gente está falando, em termos concretos. E nesse número de tentáculos, ele tem uma ascendência sobre a advocacia também para outros instrumentos. A esposa dele é sócio de um dos grandes da advocacia do país, mantém muitas relações. Ele, no agronegócio, ele também, sua família tem múltiplos negócios no Mato Grosso, que é o estado de onde ele vem, e ele se dedica muito a isso, ele se dedica nessa interação com jornalistas, ele é uma fonte permanente de jornalistas, ele dedica muitas horas da sua vida a essa construção e manutenção de relações. Isso faz dele uma pessoa muito poderosa, e assim, ele processa jornalista que faça algum tipo de relato sobre participação dele em casos polêmicos, etc., como o jornalista Rubens Valente, que escreveu um livro sobre Daniel Dantas e tinha um capítulo sobre Gilmar Mendes. Então, é uma figura muito maior do que qualquer outro ministro do Supremo. Muito maior. Assim. Mas... E que está atualmente com decisões bem controversas, né? Sempre esteve, e acho que a virada do Supremo para uma prática de muita promiscuidade tem nele o seu grande artífice. Faz sentido. Fale, Homer. O Fábio Cunha, ele perguntou aqui, ó: daqui a 20 anos, vocês acham que esse período vai ser lembrado como um momento de defesa da democracia ou de exagero institucional? Boa pergunta, hein?
Pois é, como toda pergunta, ou isso ou aquilo, a tem nossa um monte resposta de coisa no meio, né? Tem um monte de coisa no meio e tem uma combinação desses dois polos. É um momento da história de defesa da democracia, não só no Brasil como no mundo. Isso não sou eu que está falando. Os grandes centros de estudo e observação da democracia no mundo estão preocupados com a liberdade, estão preocupados com o voto eleitoral, estão preocupados com a cidadania, etc. Estão mostrando que hoje, pela primeira vez em 40 anos, há mais gente vivendo sob regimes autocráticos, ou seja, em que o teu voto não conta, do que em regimes democráticos. Então, é sim um momento de sobrevivência da democracia e o STF é apenas um dos atores, não está sozinho. Nunca esteve sozinho, apesar dessa narrativa heróica de que o STF salvou a democracia. O STF não salvou nada, o STF cumpre seu papel institucional. Então não é, ao mesmo tempo, abusos de poder, com certeza. A resposta é as duas coisas. E eu ainda acrescentaria o seguinte, Lucas, né? Lucas, a resposta dessa pergunta também depende um pouco do curso da história agora, e de todos nós, né? Inclusive da própria sociedade, de cobrar institucionalidade, de cobrar o respeito às regras do jogo, de eleger, né, escolher os candidatos que elege com quais plataformas. Então a gente também tem responsabilidade sobre essa resposta e de que forma que essa história vai entrar, né, no nosso para nossa avaliação daqui a 20 anos. Então vamos caminhando para o final. Alguma coisa a gente focar no futuro, o que pode acontecer. Eu sei que não é um simples exercício de futurologia, mas baseado no que a gente viveu e está vivendo. A gente está num ano agora que vai ser muito decisivo. Então a gente tem a eleição e às vésperas da eleição esse escândalo de grandes proporções que, como a gente falou repetidamente, né, ele atinge todos os poderes e muitos atores importantes nesses poderes todos. Então, o impacto desse escândalo na eleição, tanto para presidente da República quanto para o Senado, para a Câmara, é decisivo. E aí, a nova configuração do Congresso, do Senado em particular, e a sua relação com o Supremo Tribunal Federal, isso é espinha dorsal da democracia brasileira, a relação entre os três poderes. Então, a gente está começando um ano que vai definir não só o próximo governo, mas eu diria até o futuro da democracia, assim, para que lado que a gente vai caminhar. Como país, concorda? Como país, concordo. E para além daquilo que a gente sabe que vai passar por um ano muito difícil e o que vai sair disso, e com que grau de institucionalidade, ou seja, respeito a regras, a gente vai continuar. Um outro tipo de pergunta sobre o futuro é menos para a gente prever o futuro, mas é sobre qual a nossa responsabilidade de como a gente desenha de ajudar futuro, a né? construir, desenhar e participar desse futuro. E acho que, entre outras coisas, tomar muito cuidado com as múltiplas formas de manipulação das nossas emoções primárias, a raiva, o medo e etc. A necessidade urgente da gente participar da política, do debate público. E quando eu falo debate público, é dos temas públicos. Isso às vezes tem que acontecer dentro do ambiente de casa, familiar, com os amigos, no trabalho, mas de modo responsável e bem informado, né? E informar-se bem hoje, diante da profusão de informações de um lado, e dentro dessa profusão de informações, muita informação deliberadamente cunhada para te enganar. Isso não é dizer que jornalismo profissional, que tem o jornal que fala a verdade sempre, o jornal que fala a mentira sempre. A gente não está falando de verdade e mentira, a gente está falando de instituições jornalísticas, e jornalismo erra. Nesse sentido, estar bem informado é olhar para uma pluralidade de fontes, mas, sobretudo, entender a distinção muito básica entre jornalismo e não jornalismo. Uhum. Porque jornalismo tem certos compromissos. O jornalista erra pra caramba, e às vezes é mal intencionado também. Só que esse jornalista está sujeito a uma série de técnicas, de checagem, etc., que merece uma credencial de mais confiança. Não é dar um voto de confiança absoluta ao jornalista, mas de fato, se informar com responsabilidade, participar com responsabilidade, não sair por aí caindo em qualquer armadilha. É um momento muito crucial na vida do país,
já vivemos outros, mas esse, assim, a gente sempre... É possível dizer que a gente sempre exagera sobre o presente, mas eu não acho que a gente esteja exagerando. A gente está vivendo um momento que é muito crucial na nossa história, dos nossos filhos, assim por diante. Então, há que se participar sem necessariamente se comportar de maneira tribal, né? Teu time é aquele ali, então incondicionalmente eu vou defender o Corinthians, não é isso. É tentar entender, ter um pouco de autonomia intelectual e moral para isso. Eu admiro seu otimismo aí, né? Eu gostaria de concordar contigo, mas eu espero pelo pior. Eu acho que a gente só tá piorando. Vilela, você tem um papel aí pra cumprir, a gente conta com você. Eu tô fazendo meu papel. Não, mas eu não falei nada diferente de você. Eu nem contei o que eu espero. Só tô falando, olha, tá. Eu não contei o que eu espero. Mas me conta. Você também tá não, pessimista em relação... Eu acho que esse ano vai ser o pior ano. Objetivamente, eu tô pessimista. Ah, tá. O meu ponto era menos sobre estar otimista ou pessimista, mas a gente fazer o melhor que pode para participar desse processo. Isso sim, concordo. Aí você concorda também. Claro, o meu papel é ajudar nisso daqui, mas eu vejo pelo resultado, assim, e parabéns, assusta. viu, por trazer pluralidade, informação, de um jeito que as pessoas queiram se informar. É importante isso, né? Conseguir acessar as pessoas e tirarem elas do comodismo de se satisfazerem só com memes, né? Se a pessoa tá aqui e assiste 2 horas desse papo, eu tenho, por mais que ela discorde de vocês, eu acho que essa pessoa tem salvação. Porque ela, pelo menos ela tá escutando. Isso. Ou se gastar 5 horas para escutar o podcast do Alexandre, ou algumas horas para ler o Discreto Charme da Magistocracia. Exato. Você pode não concordar. É por aí. Precisa gastar um certo tempo da vida dedicando-se a isso. Mas depois aí, quando for falar desse assunto na mesa do bar, no almoço de domingo, o cara vai ganhar respeito. Exato. Isso é bom. É só no comentário, não concordo com nada, lixo. Aí não adianta, né? Exato. Aí é muito raso, né? Exatamente. Agradecer demais. Acho que vou ter que acessar vocês mais vezes durante o processo aí da eleição, porque a gente vai ter muita coisa que vocês possam acrescentar. Então, obrigado demais. Foi uma aula aqui pra gente, uma aula super fácil de entender. Eu acho que não ficou aqueles termos, aquelas coisas complicadas. Se eu entendi, eu acho que o pessoal de casa também entendeu. E olha que nossa inteligência é bem limitada. Por isso que a gente tentou facilitar aqui, porque perguntando tudo, os termos e tudo mais. Então espero que você aí nos comentários coloque mais sugestões de temas pra gente nesse ano de eleição tão importante. Redes sociais, sites, livros, palestras, fica à vontade. Conrado Rubner no Instagram. E o livro, se eu puder falar mais uma vez, esse jabá, é o Discreto Charme da Magistocracia, pela editora Todavia. Há uma grande análise desses temas que a gente discutiu aqui. A minha rede é _Thaís com H, _Bilenque, vou soletrar. Como tá? Não, como tá? Tá no título. Tá no título, gente. Então é @Thaís Não é fácil Bilenque. também o seu sobrenome, mas o pessoal acha aqui pelo título. Mas vai achar lá, e aí tem o programa que eu faço semanalmente, A Hora, no UOL, que a gente analisa a política na temperatura da semana. Tem o podcast Alexandre, que conta a história do ministro, a história daquela eleição, daquele processo que a gente viveu. E tamo aí, Vilela, tamo nessa. Vivendo momentos históricos, né? Participando ativamente do que tá acontecendo. Obrigado demais. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Agradecer aos nossos patrocinadores, né, Romero? É isso aí. Tem a G4 e também a Estratégia, que estão patrocinando, né, o nosso episódio de hoje. Temos link na descrição e QR Code na tela para você saber de mais info. Agora é hora de você brilhar, Romero. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo? Para provar que chegou no final desse papo, coloca aí, lealdade canina. Lealdade canina, muito bom. Lealdade canina, fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau, e que bom que vocês vieram. Valeu! As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!